Bom, meu nome é Célio Pasquini, eu sou professor titular do Instituto de Química da Unicamp e trabalho no Instituto há 28 anos. Né? Eu fiz minha graduação no Instituto de Química, entrei lá com 17 anos. Tinha saído pela primeira vez da minha cidade aos 17 anos. Uma cidade chama Espírito Santo do Pinhal, fica próximo a Campinas, cerca de 100 quilômetros. E lá em Pinhal eu tive a oportunidade de fazer um curso que hoje seria equivalente ao profissional de Química Industrial, no Colégio de Química Industrial local da cidade, uma cidade de 30 mil habitantes. Né? Se eu tentar passar um filme, né, de como é que eu cheguei a ser um químico analítico, né? Desde da minha infância lá na minha cidade natal, eu vou ter que recordar algumas coisas bastante antigas. Né? Acho que um dos primeiros pontos importantes que me despertou o interesse, né, pela ciência e pelo que eu faço hoje em dia, né, é que o meu pai era a profissão dele era alfaiate, não é nada a ver com ciência. Mas ele, ao mesmo tempo, fez um curso uma vez de correspondência para consertar rádios. E nesse curso ele montou um rádio. Né? Naquela época o rádio era um instrumento, né, fantástico. Né? E eu observando ele, eu me lembro, acho que uma das primeiras memórias que eu tenho sobre né, do meu pai montando o rádio, ligando e o rádio funcionando, era uma maravilha. Né? Então, mas isso, acho que eu estava com 7 anos de idade, mais ou menos. Né? Meu pai tinha que sustentar a família e o único trabalho dele era ser alfaiate, né? Muito diferente. Mas em tudo que ele fazia, tudo que ele tinha, eu observava um pouco de algo que eu acho até hoje muito importante na ciência, que é a criatividade. Mesmo como alfaiate, ele exercia isso, tinha interesse por outras áreas, como eu falei. Né? Eu acho que isso ajuda você também a se tornar aberto, né, a outras ideias, né, a outras formas de pensamento, não ficar fixado. O momento importante, então, depois desse que eu me lembro, né, que isso foi marcante na minha vida e me ajudou depois no futuro, né, certamente teve alguma influência na minha escolha profissional, foi o colegial que eu fiz. Né? O ginásio passou um pouco morno, né, sem muitas perturbações, seguindo tudo. Mas quando eu entrei no Colégio Técnico de Química, né, aí eu me deparei com um ambiente muito diferente. Na realidade, estudar sempre foi eu gostei de estudar. Tanto que eu fazia 2 colegiais. Eu fazia esse de técnico à noite e fazia o colégio estadual e tinha uma bolsa para esse colégio que era privado à noite. Então eu usava todo o meu recurso dia e jogava bola ainda, tinha tempo, né? Tinha a tarde livre, mas pela manhã e à noite eu cursava 2 colegiais. Mas no colégio de Química eu tive professores excelentes e eu tive um diretor do colégio, o professor Rubinho do Miranda, que era uma pessoa entusiasta. Ele era da Fundação Pialense de Ensino, que tinha as universidades, a escola agrícola, tinha vários outros cursos, e o colegial dava prejuízo. Mas ele mantinha o colegial como se fosse, esse curso técnico de Química, como se fosse a menina dos olhos dele. Ele gostava e mantinha mesmo com prejuízo. E ele motivava as pessoas, né, e liberava até eu e os meus colegas para ir até os laboratórios que eram às vezes não utilizados mesmo pelos professores do colégio. Né? E ali havia o colégio era muito bem equipado. Havia, por exemplo, um laboratório de física que o professor de física, infelizmente, nunca utilizou, né? Mas que eu e mais
4 colegas, né, íamos como voluntários fazer os experimentos que estavam lá, né? E esses experimentos até hoje estão gravados na minha mente. Nunca mais esqueci o que foi feito daquilo e foi me motivando. Era um laboratório de física, mas eu estudava ondas, eu estudava movimentos, eu estudava todo a base mesmo do conhecimento, aquele nível de secundário, né? Foi adquirido fazendo experimentos dentro por conta própria, lendo os roteiros que acompanhavam essas caixas. Essas caixas eram importadas, não eram feitas no Brasil, né? E eu e esses meus colegas tínhamos tanto interesse, como estar imerso num curso de Química Industrial, né, que prepararia técnicos para trabalhar na indústria, fazíamos visitas na indústria, e tínhamos um professor. Isso acho que é quase comum na maioria dos profissionais da área de pesquisa, né, que optam por aquela área. Certamente pode ter alguma carga genética, pode ter qualquer coisa, mas tem um professor marcante. Eu converso com os meus colegas, todos são capazes de descrever esse professor e lembro dele o resto da vida, que é realmente a pessoa que... E o meu era de Química, né? Era muito bom. Era o professor que te dava os conceitos, apresentava de uma forma didática e te motivava e não tinha outro jeito. O nome dele era professor Benedito Freitas, né? Já falecido, infelizmente, né? Mas não só eu, como vários outros colegas foram influenciados, né, muito pela postura e pelo desprendimento. Era uma outra era, né? Que o professor era uma pessoa respeitada, era um segundo pai, praticamente, né? Então, tudo aquilo que eu via no meu pai, eu via nele também. E meu pai, como alfaiate, mesmo muito interessado, tinha pouco conhecimento do que era fazer uma universidade, por exemplo, porque nunca tinha saído da cidadezinha, né? Sempre naquela vida muito pacata, né, do interior. E acabou que eu fiz o vestibular, né, sem falar para ele. Fui fazer. E passei, né? Passei com 17 anos, entrei na Unicamp, em Química. E não foi só eu, não. Todos esses colegas que iam comigo lá fazer os experimentos no laboratório de Física entraram em Física, entraram em Medicina. Um deles entrou em Física na Unicamp. Nós fomos juntos morar em Campinas, né, para começar a graduação.